da Verdade, devocional de 9 de outubro. Os males de um coração incrédulo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. No verso da nossa meditação, após lembrar do fracasso de Israel em tomar posse das promessas de Deus quando eles estavam às portas da terra prometida, a palavra de Deus nos adverte contra o perigo da incredulidade. O princípio é claro: um coração incrédulo nos afasta do Deus vivo. Por isso, um coração incrédulo é o verdadeiro obstáculo na conquista do descanso de Deus. Quando lemos as narrativas das jornadas de Israel rumo a Canaã, verificamos por que isto acontece. Em primeiro lugar, porque um coração incrédulo causa amnésia espiritual. Ele nos faz esquecer as inúmeras vezes em que o Senhor nos livrou ao longo de nossa jornada. Foi o que aconteceu com Israel na primeira vez em que estiveram às portas de Canaã, conforme lembrado por Moisés em um de seus sermões de despedida, em Deuteronômio 1, 29 a 32. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Em segundo lugar, um coração incrédulo causa miopia espiritual. Quando observamos a história de Israel, percebemos como o povo de Deus ficou míope por causa da incredulidade. De fato, o coração incrédulo faz-nos ver os sinais do amor de Deus como expressão de ódio. Moisés relembra essa miopia espiritual aos filhos de Israel em Deuteronômio 1, 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. O coração incrédulo vê também uma terra que mana leite e mel como uma terra que devora os seus moradores, como está escrito em Números 13:32. Em sua miopia espiritual, o coração incrédulo vê ainda a escravidão e miséria do Egito como fartura e liberdade. É o que vemos, por exemplo, em Números 14, versos 2 e 3. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E essa não fora a primeira vez em que eles manifestaram tal cegueira. Um coração incrédulo, portanto, vê a realidade de forma distorcida. Em terceiro lugar, um coração incrédulo leva-nos a blasfemar contra Deus. É isto que vimos já nos versículos anteriores. A incredulidade diante dos desafios e obstáculos faz-nos atribuir o mal a Deus e difamá-lo, acusando-o de ter más intenções contra nós. Foi assim com Israel e pode ser assim conosco. Quantas vezes ecoamos a voz de nosso coração ao dizer diante das aflições: Deus não me ama, pois se me amasse, ele não deixaria isto acontecer comigo. Em quarto lugar, um coração incrédulo leva-nos a ter saudades da escravidão. Vemos isto nas murmurações de Israel contra Deus durante suas peregrinações no deserto. Em Números 11, de 4 a 6, está escrito: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Precisamos nos precaver contra a incredulidade, pois ela nos desperta velhos desejos que há muito o Senhor tinha arrancado de nós. Em quinto lugar, um coração incrédulo incita-nos à rebelião contra Deus.
Contrariando a ordem de Deus de subir e possuir a terra, os filhos de Israel começaram a se organizar para voltar ao Egito em franca rebelião contra o Senhor, e diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Números 14:4. Nem toda rebelião se expressa explicitamente. Não raramente ela vem travestida de uma falsa piedade, mas se autodenuncia na rejeição à palavra de Deus e àqueles que Deus escolheu para nos conduzir, como ocorreu na rebelião de Coré, Datã e Abirão, em Números 16. Em sexto e último lugar, um coração incrédulo leva-nos à presunção. Tentando remediar a situação, os israelitas subiram para possuir a terra sem autorização do Senhor, mas agora era tarde, conforme Moisés relembra em Deuteronômio 1, 41 a 46. O coração incrédulo, por natureza, é presunçoso. Do Sinai a Cádiz Barneia eram apenas 11 dias de viagem, conforme Deuteronômio 1, 2. Mas por causa do seu coração incrédulo, o povo de Deus levou 40 anos para chegar à terra prometida, e daquela geração apenas 2 entraram, Josué e Calebe. Em 1 Coríntios 10, versos 11 e 12, está escrito que estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Há muitos no seio da Igreja Visível que chegam a provar das bênçãos do pacto para, diante dos obstáculos, rejeitar o Evangelho da graça e retroceder da confiança em Cristo, de maneira deliberada, consciente e definitiva, renegando a fé. Estes, diz a Escritura, são os que calcam aos pés o Filho de Deus, profanam o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajam o Espírito da graça, ficando condenados a morrer no deserto deste mundo. Revelam com isto que, embora tenham provado exteriormente das bênçãos pactuais, nunca foram transformados pela graça interior. Por isso o Espírito Santo nos adverte na Escritura. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 12 e 13. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.